Vamos recuar no tempo, muito tempo mesmo, até ao ano de 732. Queremos falar de uma batalha, uma única batalha que, de certa forma, ajudou a desenhar o futuro de um continente inteiro. Parece uma ideia um bocado exagerada, não é? Mas vamos ver como é que este confronto gigante entre dois exércitos teve consequências que, de facto, se sentiram durante séculos e séculos. Ok, então para percebermos bem a batalha, primeiro temos de perceber quem eram os dois gigantes que estavam em rota de colisão. De um lado, tínhamos o califado Omíada. Pensem num império enorme que se estendia por milhares de quilómetros e que vinha de uma série de conquistas que pareciam imparáveis. Eles já dominavam a Península Ibérica e agora estavam a avançar pelo que hoje é França. E à espera deles estava o Reino Franco. Mas atenção, não era um reino assim tão forte e unido. Pelo contrário, estava cheio de problemas, com lutas internas pelo poder. E parecia ser uma presa bastante fácil. O cenário estava montado. Uma batalha nunca é só sobre mapas. É sobre as pessoas, claro. Os líderes, os soldados. Vamos conhecer melhor quem estava no centro de toda esta ação. No comando, tínhamos dois líderes completamente diferentes. De um lado, Carlos Martel, um estratega super disciplinado que defendia o seu território. Do outro, Abdul Rahman, um conquistador muito experiente que estava habituado a vencer. E agora, um pormenor muito curioso. Carlos Martel não era rei. O seu título oficial era mordomo do palácio. O que é que isto queria dizer? Bem, na prática, o rei era mais uma figura decorativa. Quem realmente tinha o poder, quem controlava o exército e tomava as decisões importantes, era o Martel. E esta tabela mostra na perfeição o grande contraste entre os dois exércitos. Os francos eram a infantaria pesada, uma autêntica muralha. Os humeadas, por outro lado, eram cavalaria leve, super rápidos e móveis. Era, no fundo, a defesa sólida contra a velocidade. Martel olhou para o seu exército, olhou para o inimigo e percebeu uma coisa muito simples. Se lutasse em campo aberto, ia perder. A sua única hipótese de vencer não estava na força, mas sim na inteligência. A batalha tinha de ser ganha na estratégia antes sequer de começar. E o seu plano foi brilhante. Assentava em 3 passos muito claros. Primeiro, escolher o terreno de batalha perfeito. Segundo, criar uma formação defensiva que fosse impossível de quebrar. E terceiro, ter uma disciplina de ferro para aguentar a pressão. O ponto-chave foi este. Ele escolheu uma colina com árvores. Isto obrigava a famosa cavalaria humeada a atacar a subir e a ter de se desviar das árvores. Resultado, a sua maior vantagem, a velocidade, foi completamente anulada. Uma jogada de gênio. E assim, com o palco montado, os dois exércitos ficaram frente a frente. Mas o que aconteceu a seguir não foi um ataque imediato. Foi um longo e tenso jogo de nervos. Durante 7 dias inteiros, os dois exércitos ficaram parados a observar-se. Imaginem a tensão no ar. Havia apenas pequenas escaramuças. Abdul Rahman, o comandante humeada, sabia que atacar a posição de Martel na colina era arriscado e, por isso, hesitou. A chave da defesa dos francos era a chamada falange. Isto é um nome que se dá a uma formação militar super compacta. Os soldados ficavam ombro a ombro, com os seus escudos pesados entrelaçados, a formar uma autêntica parede humana. Alguém que escreveu sobre a batalha na altura descreveu a formação dos francos de uma forma incrível, dizendo que eles aguentavam as cargas da cavalaria inimiga como um bloco de gelo que não se movia. Eles simplesmente não quebravam. E então, no pico da batalha, Martel jogou a sua cartada final. Enviou um pequeno grupo de soldados para atacar o acampamento inimigo por trás, onde os Omíadas guardavam todos os tesouros que tinham recolhido. De repente, espalha-se um boato pelas linhas Omíadas. Estão a roubar o nosso acampamento. O pânico instalou-se. Muitos dos cavaleiros, preocupados em perder as suas riquezas, abandonaram a batalha para ir proteger o acampamento. A formação Omíada desfez-se. E no meio da confusão, o seu líder, Abdul Rahman, foi apanhado e morto. Estava tudo acabado. A batalha tinha terminado, mas o seu impacto no mundo, esse, estava apenas a começar. Vamos ver como este dia mudou o rumo da história europeia. Esta vitória tornou a família de Martel, os carolíngios, a mais poderosa do Reino Franco, tão poderosa que, umas gerações mais tarde, o seu neto tornou-se uma das figuras mais famosas da história, Carlos Magno. Basicamente, a batalha fez 2 coisas fundamentais. Primeiro, travou a expansão do Califado Almohada para norte dos Pirineus e, segundo, transformou o Reino Franco na grande potência da Europa, que iria dar forma a toda a Idade Média. E é por isto que tudo isto importa. A vitória em Tours garantiu que seria a cultura,
a religião e a organização política dos francos, que iriam formar a base do que hoje chamamos de Europa Ocidental. Foi um momento decisivo. O que nos deixa com uma última questão para refletir. O que é que realmente define a história? Foi o gênio de um homem como Carlos Martel ou foi este momento específico em que tudo podia ter sido diferente? É uma boa pergunta para ficarmos a pensar.